Chegamos ao quarto bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Jacareí, uma realização da TV Band Vale com apoio do jornal O Vale. Agora os candidatos voltam a fazer perguntas entre si de acordo com o sorteio realizado previamente. E como no segundo bloco, cada candidato pergunta e responde uma vez. Quem começa o rally é o candidato Sérgio Coutinho Foguinho, do Patriota. Para quem vai a pergunta, candidato? Isaías Santana. Isaías Santana. Peço que os dois se posicionem, por favor, ao meu lado esquerdo. Candidato Isaías Santana, por favor. Eu peço que o senhor venha para a resposta da pergunta do candidato Sérgio Coutinho. Agora sim, o candidato Sérgio tem 30 segundos para a pergunta e depois teremos 1 minuto para a resposta neste bloco. Pois não, candidato. Candidato, o senhor tenta a reeleição e, na sua avaliação, o seu governo tem excelência. Nós estamos vendo você um gasto absurdo no período de campanha e coligou 5 partidos para tentar se reeleger. Eu quero fazer uma pergunta aqui, olhando para o munícipe. Você acredita mesmo que você fez um excelente governo? 1 minuto para a resposta. Nós somos juízes dos nossos atos e o povo avalia o nosso governo. E eu quero ser submetido à avaliação do povo, de você, cidadão jacareense. Eu quero ser avaliado por você, mãe, que agora 8 creches, zeramos a fila de creches. E tem 2 em construção lá do Parque Meia Lua e vamos fazer mais 4. Eu quero ser avaliado por você que estava na fila de cirurgia e saiu da fila. Eu quero ser avaliado por você que encontramos menos de 10% de remédio e, em média, mantivemos mais de 90%. Eu quero ser avaliado por você que mora no Pedra-Mar, que você que mora no Imperial, que levamos esgoto, estação de tratamento para você, que cancelamos a cobrança indevida do asfalto. Eu quero ser avaliado por você do 22 de abril, do 1º de maio, do Bela Vista, do Paraíso, do Marquês, do Parque dos Príncipes, que asfaltamos mais de 100 ruas sem cobrar o asfalto. Essa avaliação me importa e ela será feita por você domingo. 45 segundos para a réplica, candidato. O candidato mente com uma facilidade, né? Aliás, isso foi o que ele conseguiu conquistar nesses 4 anos de governo. Porque em campanha ele prometeu muitas coisas, não conseguiu cumprir. Inclusive perdeu apoios importantes, apoios que estavam com ele na eleição passada, que deixaram, porque se sentiram traídos. Pessoal, não vamos nos deixar enganar mais 4 anos. Jacareí precisa de um choque de gestão. Jacareí precisa de uma mudança radical. Não votem em PSDB, PT e seus aliados. Jacareí merece respeito. Segundos. Ok, candidato. 30 segundos para a tréplica, então. E na próxima gestão nós vamos avançar muito mais. Já falamos das novas creches que faremos, já falamos das 2 UBS que fizemos e faremos mais 2. Já estão, aliás, em fase de conclusão, região central e o Flórida. Nós vamos avançar muito mais, levando infraestrutura nos restos dos bairros que faltam na região central. Nós vamos asfaltar, terminar, graças a Deus, o Marquês. Nós vamos continuar o plano de investimento na educação para tornar a educação de Jacareí a melhor do estado. Por isso que eu confio no seu julgamento. Ok, candidatos, muito obrigado. Peço que retornem aos seus lugares com o uso das máscaras. Candidato Fernando da Ótica é o próximo a perguntar. Para quem vai a pergunta? Vou perguntar para o Fernando Capelli. Fernando Capelli. Aqui ao meu lado direito agora, por favor, candidato em um dos 2 púlpitos. Candidato Fernando Capelli também, por favor, se dirija aqui aos púlpitos do lado direito, de acordo com as regras previamente estabelecidas. E a gente dá sequência no debate com a pergunta do candidato do Republicanos. 30 segundos para a pergunta, candidato. Fernando Capelli, a gente sabe que a segurança no nosso município, ela está problemática. E eu pretendo investir, estruturar a Guarda Municipal para que ela possa dar segurança para as nossas famílias, que é o nosso bem maior. E com relação ao desemprego, nós sabemos que esse governo, ele seguiu a cartilha do Dória. Ele fechou os comércios, humilhou as famílias e a economia de Jacareí realmente afundou. A gente tem um grande desafio para os próximos 4 anos. Eu gostaria de saber do senhor quais que são as suas propostas. Ok, candidato, 1 minuto para a resposta. Muito providencial a pergunta, inclusive faz parte do meu plano de governo a parceria com a Guarda Civil Municipal. Vou com a Guarda Civil Municipal promover cursos de aperfeiçoamento, aprimorando ainda mais as rondas ostensivas.
que serão de exclusividade da Guarda Civil Municipal. Aquisição de novos armamentos e equipamentos de proteção individual, valorizando-os através de um plano de carreira. Quando eu falo plano de carreira, são salários dignos. E ainda criar o canil da Guarda Municipal, que combate ações efetivas com a Guarda Municipal. Emprego, colocar em prática políticas de incentivo para a redução de impostos, reduzir a informalidade para a instalação de novas empresas e facilitar o crédito às micros e pequenas empresas. 10 segundos. E é isso. O meu compromisso sempre com o munícipe, o bem-estar do jacariense e dos que lá vivem e moram. Ok, candidato, 45 segundos para a réplica. No nosso governo, nós vamos também valorizar os professores. Eu quero garantir a revisão do plano de carreira do magistério e investir na capacitação contínua desses professores. Nós sabemos que os professores têm que ser valorizados. Percebam que esses professores, eles cuidam das suas crianças, das nossas crianças, que é o bem maior que nós temos. Então, no nosso governo, nós não vamos perseguir os funcionários públicos, nós vamos valorizar os funcionários públicos. 30 segundos para a tréplica, candidato. Você tocou num assunto muito importante, o servidor público, valorizar o servidor público. Eles são totalmente capazes de fazerem, participarem da gestão e assim reduzir os cargos comissionados. Não existe necessidade de tantos cargos comissionados. Inclusive, no meu plano de governo, tenho compromisso e vou reduzir 70% dos cargos comissionados. Ok, candidato. Muito obrigado pela participação. Obrigado aos candidatos. Peço que retornem aos seus lugares. Candidato Arildo Batista, do PTB. Para quem vai a pergunta? Foguinho. Candidato Foguinho, por favor, peço que vocês se posicionem agora aqui ao lado esquerdo para que a gente dê sequência no debate de acordo com as regras previamente estabelecidas. 30 segundos para a pergunta do candidato Arildo Batista. Nesse governo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pouco fez para atrair empresas para a nossa cidade. Ainda por cima, em conjunto com o CEPLAN, Secretaria de Planejamento, ela atrapalhou a vida de contadores e pessoas, engenheiros e arquitetos, e também de pessoas que queriam abrir seus pequenos negócios. Recentemente, a Diretoria de Tributos travou o sistema para emissão de notas fiscais de serviço. Está causando um transtorno na nossa cidade. Qual a sua proposta para mudar esse cenário? 1 minuto para a resposta. Arildo, eu venho de uma família empreendedora, uma família do comércio, uma família que gera emprego e renda na cidade. Sei das dificuldades que vocês estão passando. E para piorar um pouco mais, uma atitude arbitrária de uma diretora de finanças da prefeitura está dificultando agora a emissão de notas fiscais de prestadores de serviços da cidade. Isso vai prejudicar, nós vamos deixar de arrecadar ISS. E dia 15 agora de novembro nós temos uma outra bomba que vai estourar aí. Então, pessoal, nós precisamos trabalhar, fomentar, ter muito cuidado com essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque nós precisamos resgatar a autoestima do comerciante jacariense. Nós temos que fazer efetivamente políticas públicas para que a gente consiga fomentar o comércio na cidade, gerando emprego e renda. Isso, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios que nós vamos ter no próximo ano. Ok, candidato, 45 segundos para a réplica. Um dos nossos compromissos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é justamente recolocar essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, através de uma prestação de trabalho diretamente para a Prefeitura na questão da manutenção da nossa cidade, capina, limpeza e alguns pequenos serviços. Eles deverão ficar alocados nas regiões onde eles moram para evitar mais gastos e, com isso, além de receberem essa ajuda, a compensação pelo seu trabalho, eles também estarão contribuindo com a manutenção da nossa cidade. Uma outra questão para nós, muito importante, vai ser a criação da cooperativa de costura na nossa cidade, para que a gente possa confeccionar os uniformes, tanto da educação como também da prefeitura como um todo, gerando renda e emprego para a nossa cidade. 30 segundos para a tréplica, candidato. Arildo, outra questão que nós precisamos ver também é relacionado à empresa que explora hoje o estacionamento na cidade. São arrecadados R$170 mil por mês e fica 1% para a Prefeitura de Jacareí.
alguma coisa está errada, essa conta não está batendo, não está fechando. Nós precisamos também criar estacionamentos na região central para que as pessoas possam ir até os comércios e gastar, fazendo com que aqueça o mercado local, o comércio local. Isso nós vamos fazer também. Ok, candidatos, tempo esgotado, muito obrigado. Peço que retornem aos seus lugares. Candidato Marco Aurélio faz a pergunta agora. Para quem, candidato? Fernando da Ótica. Fernando da Ótica, peço que os candidatos se posicionem aqui ao meu lado direito agora para a sequência do debate, de acordo com as regras previamente estabelecidas. O candidato Marco Aurélio do PT tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, o atual prefeito tirou quase 40 ônibus de circular em plena pandemia e as pessoas estão andando todas amontoadas no ônibus. Ele colocou câmeras de velocidade de 40 km por hora e agora as multas estão todas aguardadas para serem mandadas depois das eleições. E hoje chegou uma denúncia para nós de que centenas de caixas de álcool gel foram perdidas porque não foram usadas e ainda tiveram que comprar. O senhor eleito, o que o senhor fará nesse tempo de pandemia? 1 minuto para a resposta. Perceba o seguinte, Marco Aurélio, o que acontece? Este governo foi um governo desastroso. A gente sabe. No transporte público, ele judiou das famílias. Como é que pode um governo retirar 40 linhas de ônibus dos bairros, fazendo aconchavo político com a JTU? No nosso governo, nós não vamos fazer esse jogo de compadre e comadre. Não é admissível uma situação dessa. Você que vota no seu escolhido, você quer que o quê? Que essa pessoa represente você e não jogue contra você. Com relação aos radares, nós vamos corrigir as velocidades de 40 km por hora. Não é admissível. As avenidas de Jacareí, existem muitas avenidas que não comportam 40 km por hora. As câmeras do COI servirão para dar segurança para as famílias. Eu quero estender as câmeras do COI para as proximidades das escolas, para que as câmeras possam também inibir aquelas pessoas que querem fazer algum mal para as nossas crianças. Por isso, no nosso governo, nós vamos proteger a família. Nós somos republicanos, republicanos é 10. 45 segundos para a réplica, candidato. Nesse tempo de pandemia, é fundamental que o prefeito respeite as pessoas, sobretudo as que mais precisam. Jamais ocorrerá de termos ônibus lotados na nossa gestão, porque tirar 40 ônibus neste momento para as pessoas andarem aglomeradas, isso não é humano. E nós vamos fazer a testagem em massa, para que as pessoas possam saber como é que está a sua situação. E você pode ter certeza, eu sairei do gabinete para buscar empresas, empreendimentos, para gerar empregos para as nossas pessoas. Porque no pós-pandemia, você sabe que muita gente está desempregada 10 segundos. E tem dificuldade de ter recolocação no mercado de trabalho. Nós temos a prefeitura que estará junto com você para ajudar você a voltar e ter o seu emprego. 30 segundos para a tréplica. Não é admissível a saúde de Jacareí receber R$600 mil por mês, mais de 18 milhões de reais. R$600 mil por dia, mais de 18 milhões de reais por mês. No nosso governo, nós vamos colocar atendimento odontológico na UPA 24 horas para atender você. Você que teve dor de dente durante a madrugada, sabe o que eu estou falando. No nosso governo, nós vamos cuidar da saúde bucal das famílias. Ok, candidatos, muito obrigado pela participação. Podem retornar aos seus lugares. Quem pergunta agora é Isaías Santana, do PSDB. Para quem vai a pergunta, candidato? Marco Aurélio. Marco Aurélio, por favor, candidato. Peço que o senhor retorne agora deste lado, de acordo com as regras sanitárias. A sequência do debate acontece com a pergunta do candidato Isaías Santana. 30 segundos para a pergunta, candidato. Candidato Marco Aurélio, em 2003 você aprovou um plano diretor com bastante problemas, mas me parece que o principal foi definir vários terrenos entre a Ponte do Flórida e a Dutra como área de várzeas, provocando muitos problemas. Você concorda tecnicamente com essa classificação? Está disposto a rever, a mudar ou vai manter essa classificação? 1 minuto para a resposta. Quando eu entrei na prefeitura, Jacareí não tinha plano diretor e a cidade não tinha nem direcionamento nenhum. Nós fizemos um trabalho e mandamos o plano diretor para a Câmara Municipal, que foi feito, inclusive, com audiências públicas, com a participação das pessoas. E o atual prefeito tentou fazer uma revisão desastrosa, não fez a participação popular, não passou no crivo do Ministério Público e agora Jacareí está sem plano diretor. Então, meus amigos, isso é uma das coisas que atravanca a cidade. Uma prefeitura que se diz eficiente, uma prefeitura que se diz que faz tudo certinho,
não conseguiu resolver o problema do plano diretor. 4 anos sem resolver o problema do plano diretor. Como também não resolveu outras coisas. Não fez a UPA Central, que está lá há 4 anos sem terminar. Não fez 1 quilômetro de asfalto para terminar a Avenida Davi Monteiro Lino. Não concluiu a escola do Santo Antônio do Boa Vista, que estava 80% pronto. Esse é o governo que não pode continuar. 45 segundos para a réplica. Olha, você que mora entre o Flórida e a Dutra, esses terrenos vazios, existem pernilongos e carrapatos porque estão protegidos como área de várzeas por uma lei criada pelo Marco Aurélio. E a gente não pode fazer nada. Várzea é para vazão das águas do rio em tempo de enchente. Depois que foi construída a barragem de Santa Branca, não há mais nenhum risco de enchente à margem do rio Paraíba no trecho urbano. Ali, ao invés de ter indústria e ao invés de ter ocupação adequada, está sendo um santuário de pernilongo e carrapato por uma lei equivocada desse moço. 30 segundos para a tréplica. 4 anos e não conseguiu fazer um projeto de lei para mudar na Câmara? Quanta eficiência, não? Meus amigos, falando em eficiência, se você passar ali, você vai ver uma placa de duplicação da Humberto de Alencar Castelo Branco, marcado sabe que dia? Inauguração 10 de dezembro. Não tem nada funcionando lá, não tem nada funcionando. Portanto, meus amigos, muita coisa dita, mas eficiência não existe. Conosco voltará a eficiência que você já conhece. Ok, candidatos podem retornar aos seus lugares. Muito obrigado pela participação. Agora, pela sequência, quem pergunta é o candidato Will Mendes, do PV. Para quem vai a pergunta, candidato? Quem que eu posso perguntar? Por o candidato Arildo, para a candidata professora Suzete. Arildo. Arildo, por favor. Para cá, né? Candidato Arildo Batista, sim. Agora aqui do lado direito. Para a sequência do debate, o candidato Will Mendes, do PV, tem 30 segundos para fazer a pergunta. Arildo, a cidade sofreu com essa pandemia e a nossa saúde já tem empenhado 45 milhões de reais somente para a empresa Caminho de Damasco. Eu gostaria de saber de você como melhorar a saúde do município, já que o prefeito, inclusive, fez uma reforma até na UPA do Jardim das Indústrias e na própria inauguração já ficou alagado. 1 minuto para a resposta, candidato. Saúde você combate de várias formas e as mais importantes é combater o início dela, é você combater onde é o primeiro atendimento. Ou seja, se você equipar as UBS, conseguir eliminar, zerar a demanda de consultas básicas, aquelas que se você não passar pelo médico, você tem complicação. Isso leva para um estado de agravamento, o que depois isso encarece o tratamento. Obviamente que você já vai resolver parte do problema. A outra questão é preventiva. É você levar para as unidades básicas de saúde, na verdade hoje são unidades municipais do programa da médico de família. Você vai conseguir trabalhar através da contratação de profissionais de educação física para fazer atividades monitoradas para que diminua o consumo de remédios. Você pode cuidar de uma hipertensão, de uma diabetes, simplesmente com tratamento. E também utilização de remédios naturais, que isso pode ajudar muito no combate a doenças. 45 segundos para a réplica. Bom, para a gente melhorar a saúde, fica muito fácil. É só tirar a secretária de lá. Afinal, ela tem conflito de interesse com a sua atividade profissional e a gente tem a prova aqui de que ela usa o seu relacionamento para dar contrato milionário para o amigo do seu marido, qual participou de um credenciamento que foge do objeto social que a prefeitura exigia. Então, aqui é uma prova em que uma outra empresa, inclusive, foi excluída. A nossa proposta, com o mesmo objeto social. Então, quer dizer, um peso e 2 medidas. Nossa proposta é da saúde preventiva. Vamos fazer um acompanhamento nutricional, aulas esportivas e também práticas alternativas, como yoga, tai chi chuan. Afinal, atuar na prevenção é muito melhor, sai mais barato e ninguém quer ficar doente, né? 30 segundos para a tréplica. Um ponto muito importante do nosso governo vai ser a criação de um fundo especial para resolver o problema do atraso da entrega de remédios de alto custo, que o Estado não consegue dar conta. Era para ter melhorado nesse governo, porque dizia-se que o problema é porque os governos eram diferentes. Hoje os 2 governos são do PSDB e nada melhorou. Portanto, você que às vezes precisa de forma urgente, logicamente passará por um critério técnico de analistas aí da área, para que você possa receber esse remédio pelo próprio município.
Ok, candidatos, muito obrigado pela participação. Peço que retornem aos seus lugares com o uso da máscara de prevenção. Professora Suzete agora faz a pergunta pelas regras do debate. Essa pergunta deve ser para o candidato Will Mendes. Eu peço que o candidato venha para esse lado, por favor. Agora, a professora Suzete pode se posicionar no púlpito para que possamos fazer a pergunta. 30 segundos para a candidata professora Suzete. Candidato, na internet as pessoas comentam e avaliam que o senhor é o candidato que mais está sujando a cidade nessas eleições. Essa é a imagem que o senhor quer passar para a nossa juventude? Isso é o Partido Verde de Jacareí? Não deveria preservar e defender o meio ambiente? 1 minuto para a resposta. Bom, eu discordo dessa colocação, inclusive porque a nossa campanha está sendo boa parte dela feita de forma digital e nós temos um material menor do que o da concorrência. O prefeito, por exemplo, está distribuindo 1 milhão de santinhos, quer dizer, inclusive a gente pode chamar de santão, enquanto o nosso material é menor e inclusive usamos cartões de visita com material reciclável, que é pensando inclusive no meio ambiente. Nosso material é entregue na mão do eleitor. Nossa campanha é a única da cidade que está fazendo o corpo a corpo, falando olho a olho do eleitor, conversa, sabendo das necessidades e conhecendo melhor, né, os anseios da população. Quero dizer que nosso foco, sim, é no meio ambiente. Nós queremos uma cidade inovadora e sustentável. Vamos colocar para funcionar a usina de biodigestão que hoje drena 25 milhões do orçamento da cidade e o prefeito não teve coragem de fazer uma revisão nesse contrato. Dinheiro que dava para fazer, como ele disse, 8 creches por ano ou um hospital por ano, 100 milhões em 4 anos que Jacareí está jogando no lixo o seu dinheiro. 45 segundos para a réplica. Candidato, o senhor teve cargos no governo de Isaías, inclusive na Secretaria do Meio Ambiente. Esteve com Isaías e não parou as cavas de areia que acabam com o nosso Rio Paraíba. Agora vai levar o troféu Suzinho, sim, das mãos do povo. Porque o senhor vive na internet, diz que manda 100 mil mensagens para o povo de Jacareí e sabe que está rolando isso lá, sim. Sabe? Tenho certeza de que a nossa juventude está vendo isso e vai dar o basta à velha política que o senhor representa. Vai votar 50, PSOL. A nova política em Jacareí é o PSOL. E o senhor é tão narciso que se acha, chega para produzir pesquisa que está dizendo que está em primeiro lugar. Tempo esgotado, candidata. 30 segundos para a tréplica. Bom, esse é até um dos motivos que eu saí do governo. Não dá para compactuar com um prefeito que joga esgoto no rio e ainda se diz orgulhoso disso. Um prefeito que não teve capacidade de fazer um plano de arborização. Mas na minha passagem eu deixei um legado para a cidade. Eu deixei a melhor merenda escolar do Brasil. Também criei a Diretoria de Proteção Animal, que investiga maus tratos e ainda castra animais. Também criamos o IPTU Verde e também o projeto dos parklets, deixando a cidade mais bonita e arborizada. Ok, candidatos, muito obrigado pela participação. Peço que a candidata professora Suzete venha aqui ao púlpito do lado direito e o candidato Fernando Capelli é quem falta perguntar agora, por favor. Aqui neste púlpito, por favor, candidato. O candidato Fernando Capelli também eu peço que venha aqui ao lado direito para fazer a sua pergunta para a professora Suzete e desta forma, conforme as regras previamente aprovadas, todos os candidatos perguntam e respondem uma vez. O candidato pode tirar a máscara. 30 segundos para a pergunta, candidato. Sempre esquecido, até em debates, a Prefeitura conta com 15 secretarias e esporte e cultura impactam na vida da pessoa, na qualidade de vida, no lazer e na integração das famílias. O que fazer para revitalizar essas pastas, essas secretarias? 1 minuto para a resposta, candidato. Olha, a cultura e o lazer são muito importantes, mais do que nunca deviam ter sido usadas nessa pandemia. E foi na pandemia que os artistas da cidade ficaram mais de 6 meses sem nenhuma assistência. Artistas que pagam uma taxa na Fundação Cultural não foram chamados e ainda tiveram que ficar 6 meses sem nada, como se artista vivesse de brisa. Nós vamos priorizar os artistas independentes da cidade, investir na juventude, democratizar e desburocratizar a lei de incentivo à cultura, a LIC. Nós vamos fortalecer a
cultura rural, tropeira, da catira, da congada, a cultura do povo da roceiro e valorizar as tradições de Jacareí. Por isso, eu digo, senhor, que lazer nós temos que descentralizar também, levar para os bairros, para que a nossa juventude possa desenvolver seus talentos com mais facilidade nos bairros. 45 segundos para a réplica. Esporte, vou fazer uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte, fazer o cadastramento desses alunos e ver as suas potencialidades e assim investir na parte básica da formação do atleta. Esporte de alta rentabilidade através de políticas público-privadas e através de leis de incentivo fiscais. E cultura, valorizar os artistas de uma forma descentralizada nos bairros, regularizando as associações de moradores e assim cadastrando os artistas em cada pasta, em cada atividade e fomentando o emprego na cidade, aproveitando esses artistas dentro do município. 30 segundos para a tréplica da candidata. O senhor gosta de dizer que é novo na política, mas o senhor está na política há muito tempo, foi candidato a prefeito na chapa de Maurício Raca, esse mesmo que hoje foi condenado pelo TCU. Agora, como atleta, não fez nada ainda na cidade. Eu gosto de futebol, gosto de esporte e vou recuperar o estádio do Jaque para a população de Jacareí. Investir em esporte para a nossa juventude como forma de lazer e para que eles possam desenvolver seus talentos, porque o Jacareí tem muitos atletas talentosos e não tem nenhum investimento neles. Tempo esgotado. Obrigado, candidatos. Peço que retornem, então, aos seus lugares. Este foi o último rally deste quarto bloco. O debate entre os candidatos à Prefeitura de Jacareí retorna depois do intervalo. Continue com a gente. Eleições 2020, olho no candidato, olho no voto.